E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que estão a vida? Como é que está a vida de vocês aí, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo perfeito, tudo bacaninha, tudo na mais perfeita maravilha, onde vocês estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, Acre, Rondônia, Piauí, no Rio Grande do Norte, se estiverem em qualquer estado, né? Qualquer estado desse Brasilzão maravilhoso, desse Brasil cheio de cidades aí infinitas. Muito obrigado por você mais uma vez estar no canal Paulo Dharma. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma assistindo um vídeo aqui, o nosso conteúdo do canal Paulo Dharma. Tranquilo? Obrigado, obrigado, obrigado. Agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre. É o caminho, a verdade e a vida. Que Ele nos abençoe sempre, todos os dias, que nos dê força para a gente poder continuar aí sempre na luta. Tranquilo? Amém, amém, amém. Agradecendo a você, agradecendo a Deus, pedindo para você curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal, comentar, tá aqui o meu Instagram, @paulodarma1970, @paulodarma1970, entra lá no Instagram, beleza? Me segue lá, beleza, beleza, beleza? Se você quiser também ajudar o canal, 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma. Essa aqui é a chave Pix que você tá vendo aqui, em letrinhas coloridas, é a chave Pix do canal Paulo Dharma. Se você quiser ajudar com qualquer, é sempre bem-vindo aqui no canal, tranquilo? Beleza? Se você gostar do vídeo, você curte, você ajuda, você entra aí com o meu Pix aí e ajuda com qualquer aí que a gente vai aqui ficar muito feliz, beleza? Agradecido mesmo, porque sempre ajuda aqui nas feituras, né? Que a gente arrumar livro, comprar livro e estudar, sempre muito bom, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta em 10 segundos, é o tempo de ali pegar uma água e voltar aqui com um livro muito, muito, muito bom, beleza? Uma surpresa para mim, eu não esperava, mas eu vou falar isso já, depois de 10 segundos, depois da gente entrar aqui, dar uma geral aqui no canal Paulo Dharma 1970, dar uma geral, e a gente volta aqui em segundos. Valeu, gente? Volta aí, não sai, hein? A gente volta já, valeu! Voltei, tranquilo? Beleza? Seguinte, deixa eu tomar aqui minha água, né, pra dar uma molhada na garganta. Seguinte, o mundo é bem interessante, né? O planeta Terra é interessante. Ele tem figuras que se destacam, pessoas que se destacam na criatividade, na inventividade, pessoas que conseguem, né, se destacar fazendo coisas que valem a pena para o gênero humano. Mesmo nós sabemos que o mundo, né, o mundo é um mundo feito de pecadores, de pessoas erradas, de pessoas como eu, como você, pessoas que estão aí nesse planeta aí cometendo erros e pedindo sempre perdão a Deus, né, sempre misericórdia divina. Mas nesse mundo tem pessoas que vieram, parece que vieram para cá para transformá-lo e trazer coisas boas. Tem gente que vem aqui só para fazer porcaria, mas tem gente que veio aqui fazer coisas boas. E uma dessas pessoas foi justamente Steve Jobs, esta figurinha aqui deste livro, desta biografia. Esta figura aqui, se você nunca ouviu falar no Steve Jobs, saiba que muitas das invenções com relação ao próprio computador, né, foram tiradas das equipes, né, das coisas que ele pensou e fez com a equipe dele lá com a Apple, lá entre os anos 70 e os anos 2000. Falecido em 2011 e nascido em 1955, Steve Jobs. Este homem, ele revolucionou, enquanto ele esteve vivo, né, revolucionou, fez aí uma transformação em meados dos anos 70 para cá com relação ao próprio o computador. O que você tem em mão de computador, que você tem em mão aí, que você hoje tem o seu celular, etc., foram muitas dessas invenções, dessas facilidades, né, que nós temos hoje com relação ao computador e o celular, os próprios produtos que ele criou ao longo desses anos foram justamente saídos aqui da cabeça desse ser humano aqui, ó. Como eu falei, falecido em 2011 de câncer no pâncreas, este homem aqui. Então tudo que você pode hoje ver aí que vale a pena com relação aos próprios computadores e o que saiu daí veio justamente dele, beleza? Seguinte, esta biografia escrita pelo Walter Isaacson, ela é uma biografia pedida, né, pelo próprio Steve Jobs a partir de 2004, mas ele teve um encontro com o Steve Jobs entre 2009 e 2011, quando faleceu. Ele vai ter o Steve Jobs vai conversar bastante com ele.
e também vai conversar com pessoas que viveram ao redor do Steve Jobs, né, durante a vida dele. Isso me faz me lembrar bastante desta outra, quase uma autobiografia, nessa minha vida do Charlie Chaplin. Inclusive eu tenho aí, se você tá vendo aí, eu devo ter, vou botar aqui nos cards, que eu fiz aqui um vídeo sobre Charlie Chaplin, não propriamente dito sobre esse livro aqui, Minha Vida, mas uma autobiografia do Charlie Chaplin muito boa, que vale a pena, que eu deixei aí a resenha no canal, um livro muito bom, que você vai saber sobre o Charlie Chaplin, como foi a construção, né, a história dele, desde o seu nascimento até a morte, como o Charlie Chaplin ele operacionalizou todas aquelas ideias, né, os filmes, etc, muito comparável ao Steve Jobs, viu? O Steve Jobs estava com câncer, estava para morrer, ele chama esse Walter Isaacson, que era da Time, que trabalhou na Time e outras revistas, e pede para ele justamente compor uma biografia, né, uma biografia dele, não uma autobiografia. Assim, a diferença entre o Charlie Chaplin, Minha Vida, e esse Steve Jobs aqui é que não foi somente o Steve Jobs falando, ele deixou total liberdade para esse Walter Isaacson escrever, entrevistar quem ele quisesse, que tenha feito parte do universo do Steve Jobs, pessoas que conheciam suas namoradas, suas ex-namoradas, pessoas que trabalharam com ele, pessoas que foram demitidas. Diferente aqui do Charlie Chaplin, que o Charlie Chaplin ele vai falar pouco, inclusive, aqui dos filmes. Tanto que essa autobiografia, que esse Minha Vida, eu não considero um dos bons livros que eu li na vida, não. Eu preferi justamente pegar a biografia propriamente dita para poder fazer leitura, e não essa daqui. Eu tinha um preconceito contra esse material do Steve Jobs exatamente porque eu considerava que eu achava que tinha sido na mesma linha. Se eu vou contratar alguém para fazer uma biografia a meu respeito, eu a princípio não vou querer que falem mal de mim, né? Eu quero que falem só as lindezas, as maravilhas. Falar só bem do Steve Jobs era muito difícil, pelo tipo de temperamento, o tipo de pessoa que ele era. Assim, ele construiu um império. Aqui, como está aqui na própria orelha do livro, né? Ó, ao nascer foi entregue para adoção por sua mãe solteira. Na escola destacou-se tanto pela inteligência como pela indisciplina e molecagem. Aos 15 anos teve um primeiro emprego na HP, comprou um carro velho e passou a fumar maconha. Aos 17 foi morar com a namorada. Aos 19, descalço, vegetariano, radical e zen budista, consumidor de LSD, largou a faculdade e arranjou um emprego na Atari, onde quase ninguém suportava a sua arrogância e seu mau cheiro. Ele só tomava banho uma vez por semana. Na mesma época, fez uma peregrinação de 7 meses à Índia. Aos 20, associou-se ao gênio Steve Wozniak e abriu uma firma chamada Apple. Aos 25 já era milionário, aos 30 foi expulso de sua própria empresa. 12 anos depois, em 96, voltou para salvá-la da falência e transformá-la na empresa mais valiosa do mundo. Quer dizer, isso aqui é um resuminho dessas, vamos dizer assim, 600 páginas dessa biografia, que não é uma autobiografia. Não é uma autobiografia. O autor ele vai pegar desde o início, né, quando nós vamos começar justamente com a questão da infância, como é que foi o primeiro nascimento. O Steve Jobs ele foi abandonado pela mãe, a Joanne Simpson. Ela teve um namoro com um sírio chamado Abdul Fattah Jandali. Esse sujeito, a família desse sujeito era dona de poços de petróleo, riquíssima, e a própria família da Joanne Simpson não queria relacionamento de nenhum dos dois, não queria que os dois se casassem, e eles iam deserdá-los. O que acontece? Ela faz uma viagem para a Síria com esse Abdul Fattah Jandali, vai para a Síria, lá eles têm um caso e ela acaba engravidando. Quando voltam aos Estados Unidos, as duas famílias, eles não aceitam de forma nenhuma essa relação, não aceitam que ela tenha um filho, ameaçam o Abdul Fattah e ameaça a Joanne. Diz o seguinte: vocês não podem ficar juntos, e se vocês ficarem juntos e esse filho nascer, a gente não vai ter herança, não vai ter nada. E o que acontece com os dois? Ela tem um filho, ela não faz o aborto,
Ela tem um filho e aí ela leva esse filho para adoção. Ela leva esse filho para adoção, o menino para adoção, entrega lá para uma família de um casal chamado Paul e Clara Jobs. Esse casal aparentemente não podia ter filhos, eles adotam o menino, dão o nome dele de Steve Jobs, né? Steve Jobs. E logo depois eles vão ter outro filho, eles vão adotar outra criança chamada Pat Jobs, quer dizer, então são um casal, os irmãos adotados por esse Paul e Clara Jobs. Basicamente, esse é o início. O que vai acontecer com os pais, né, os pais originais, né, os pais verdadeiros, a família que o Steve Jobs acabou não tendo? Esse Abdul Fattah Jandali e essa Joanne Simpson, eles acabam se casando do mesmo jeito. Eles tinham doado o menino, eles acabam se casando, arrumando um jeito lá de se casar, e eles acabam tendo uma menina chamada Mona Simpson, que é uma irmã do Steve Jobs. E o Steve Jobs vai ser criado aí, pelo menos por um bom tempo, sem saber que ele era, quem eram os verdadeiros pais, né? Ele não sabia quem eram os verdadeiros pais. Os pais sumiram no tempo e no espaço aí, foram viver suas vidas, e ele foi viver com esse Paul, né? Paul Jobs. Esse Paul Jobs era um sujeito que mexia com automóvel, tinha uma visão muito interessante sobre tecnologia, sobre carros, sobre consertar carros. Ele montava e desmontava carros. E o menino acabou crescendo com essa visão, né, do pai de consertar, visão de design de automóvel, montar carros, né? E o menino se interessou desde cedo por esse tipo de operação, por influência do pai adotivo, né, do pai verdadeiro, né, pode dizer, né? Se chamar de pai adotivo. Padrasto é um pouco, né? Mas aí essa família, mesmo com uma existência classe média, não eram pobres. E o Steve Jobs, inclusive, vai dizer que ele na vida inteira praticamente nunca se preocupou com dinheiro, nunca foi uma preocupação muito grande com dinheiro, porque ele era de classe média. Ele era de classe média. Então ele foi estudar nas escolas, estudou em algumas boas escolas, não conseguiu se formar, mas interessado em tecnologia, vai trabalhar, como foi dito, na Atari. Ele acaba adentrando um universo que ele acaba conhecendo aquela contracultura, o budismo, o zen budismo. Ele acaba aderindo a essas ideias, essas filosofias orientais, esse universo oriental. E isso vai ser muito, ele vai se transformar num vegetariano, num vegano, vai viver a vida dele. Tem até partes aqui dizendo que ele fazia dietas radicais, isso inclusive vai prejudicá-lo no final da vida, nessas dietas radicais, que ele só comia verdura e fazia muitos jejuns. Na escola ele vai conhecer um gênio, né, chamado Steve Wozniak. Esse outro Steve, eles vão trabalhar juntos, né, em máquinas, montando máquinas. Eles vão montar inclusive uma máquina, né, aqui ó. Eles tinham um espírito brincalhão, eles gostavam de dar trote nas pessoas, pregar peças, né, como se diz, né? Eles gostavam de pregar peça nas pessoas, e eles construíram um dos marcos do espírito brincalhão, né, da dupla, foi a criação de uma versão de um dispositivo que permitia a realização de chamadas de longa distância, de longo alcance, né, de graça, a partir da emissão de um som com frequência de 2.600 Hz, chamada de caixa azul ou blue box. O som com essa frequência servia como chave de encaminhamento de chamadas da rede telefônica. Quer dizer, eles estavam trabalhando com coisas que em 2014 2014 muita gente ainda não tinha nem a capacidade, né, de falar, de falar com pessoas fora do país deles. A dupla de amigos começou a vender o equipamento a $150. A ideia para a construção do equipamento surgiu de uma reportagem da revista Esquire, intitulada Segredos da Pequena Caixa Azul. No meio dessa longa reportagem, tive de ligar para meu melhor amigo, Steve Jobs, e ler partes dela para ele, lembrou Wozniak. A reportagem revelava que outros tons serviam como sinais de frequência única dentro da banda para encaminhar chamadas e que podiam ser
encontradas numa edição da revista Bell System Technical Journal. Numa tarde de domingo em setembro de 71, Jobs e Wozniak invadiram a biblioteca do SLAC, Stanford Linear Accelerator Center, para obter a publicação. Inicialmente, a caixa azul era usada apenas para diversão. É folclórica a história em que Wozniak, fingindo ser Harry Kissinger, ligou para o Vaticano para tentar falar com o Papa João Paulo II. Aqui tá errado, né? Não é João Paulo II, isso aqui seria o Papa Paulo VI, tá, gente? É errado aqui, isso aqui é o que eu tô lendo do Kindle, não, do Wikipedia, tá? É o Papa Paulo VI. Jobs e Wozniak invadiram a biblioteca, fingindo ser, ligou para o Vaticano para tentar falar com o Papa Paulo VI. A brincadeira tornou-se negócio após Jobs perceber o potencial do equipamento. O preço de custo para cada unidade era de $40 e o equipamento seria vendido a $150. Adotando apelidos como Berkeley Blue, Wozniak e Oaf Tobark, Jobs, a dupla começou a vender os equipamentos. Nas demonstrações ligavam para o Hotel Ritz em Londres ou para um serviço de piadas na Austrália. Os negócios com a caixa azul terminaram quando a dupla foi roubada por um cliente armado numa pizzaria. O empreendimento seria considerado por Jobs e Wozniak como um marco que permitiu a criação da Apple pouco tempo depois. Aí o Wozniak vai falar aqui, né? O Jobs vai dizer aqui, né? Se não fosse pelas caixas azuis, não teria existido uma Apple. Tenho certeza absoluta disso. Oz e eu aprendemos a trabalhar juntos e ganhamos a confiança de que podíamos resolver problemas técnicos e pôr efetivamente algo em produção, afirmou Jobs. Quer dizer, como foi dito, ele vai fazer uma viagem para a Índia, vai rodar pela Índia, vai viver lá, né? Vai viver um tempo lá na Índia. Ele não foi com a namorada na época, essa namoradinha dele que ele tinha, que era Crisan Brennan. Ele não foi com essa namorada, fez um percurso a pé, comeu os vegetais lá indianos, viveu lá na Índia, até que um dia ele volta. Mas uma passagem aqui do livro, ó, as aulas, os cursos que Jobs fez se tornaria parte da lenda do Vale do Silício. As aulas de eletrônica dadas por John McCollum, um ex-piloto da Marinha que tinha o talento de um showman para entusiasmar seus alunos com truques como acender uma bobina de Tesla. Seu pequeno depósito, cuja chave emprestava para os alunos de estimação, estava repleto de transistores e outros componentes que ele havia acumulado. Tinha uma capacidade extraordinária para explicar teorias eletrônicas, vinculá-las a aplicações práticas, como, por exemplo, a forma de se conectar resistores e capacitores em séries e paralelos, e depois usar o conhecimento para fazer amplificadores e rádios. As aulas de McCollum aconteciam em um prédio semelhante a um galpão, no limite do campus, ao lado do estacionamento. Era aqui, disse Jobs, enquanto espiava pela janela. E aqui ao lado tínhamos as aulas de conserto de automóveis. A justa posição destaca a mudança de interesse em relação à geração de seu pai. McCollum achava que a aula de eletrônica era a nova oficina de automóveis. Era a nova oficina de automóveis, quer dizer, não vamos mais ficar desmontando e montando automóveis. Isso não tem mais sentido, né? Não tem mais sentido. A questão era eletrônica, entendeu? Olha lá, no verão de 72, aos 17 anos, Steve sai de casa contra a vontade dos pais para morar numa cabana com sua primeira namorada, a Crisan Brennan, que eu falei aqui, né? Nesse período, começa a beber, fumar, frequentar espaços budistas de meditação e a tomar LSD, uma droga. No final do mesmo ano, ingressa na Universidade Reed College em Portland, Oregon, que frequentaria formalmente apenas por 6 meses. Desistir foi a melhor coisa que fiz, pude me dedicar às coisas que eu realmente queria fazer, disse anos mais tarde. Jobs passa 18 meses frequentando o campus de Reed College, onde ganhou permissão para acompanhar as aulas como observador. Ele nessa universidade que ele vai encontrar justamente esse Steve Wozniak, ele vai encontrar lá. McCollum acreditava na disciplina militar e no respeito à autoridade. Jobs não. Sua aversão à autoridade era algo que não tentava mais esconder e ele adotava uma postura que combinava intensidade áspera e excentricidade com rebeldia arredia. Ele costumava ficar num canto fazendo algo por conta própria e realmente não queria ter muita coisa a ver comigo ou com o resto da turma, disse McCollum mais tarde. Ele nunca confiou uma chave do depósito a Jobs. Um dia este precisou de uma peça que não estava disponível, então telefonou a cobrar da escola para o fabricante, a Burroughs, em Detroit, e disse que estava projetando um novo produto e queria testar a peça.
Ela chegou por via aérea alguns dias depois. Quando McCollum lhe perguntou como a havia obtido, Jobs escreveu com orgulho desafiador a ligação a cobrar e a história que havia contado. Fiquei furioso, contou McCollum. Não era assim que eu queria que meus alunos se comportassem. A resposta de Jobs foi: não tenho dinheiro para o telefonema, já eles têm muito. Hippie até assim, hippie total. O sujeito era totalmente, né? Ele vai fazer parte desse Homebrew Computer Club, né? O clube dos computadores feito em casa, né? E aqui, ó. Enquanto pensava em um microprocessador, um chip que tivesse uma unidade de processamento central inteira, Wozniak teve um insight. Ele havia projetado um terminal com teclado e monitor que se conectaria a um mini computador distante. Usando um microprocessador, ele poderia colocar uma parte da capacidade do microcomputador dentro do próprio terminal para que este pudesse se tornar um computador autônomo, pequeno sobre uma mesa. Foi uma ideia duradoura. Teclado, tela, computador, todos juntos em um pacote integrado pessoal. Essa visão completa de um computador pessoal simplesmente estalou na minha cabeça, diz ele. Naquela noite comecei a esboçar no papel o que mais tarde se tornaria conhecido como o Apple I, que você deve estar vendo a imagem aqui, né? O Apple I, essa aqui, ó. Apple I. De início ele planejava usar o mesmo microprocessador que havia no Altair, um Intel 8080. Mas cada um deles quase custava mais do que a minha renda mensal. Então procurou uma alternativa. Encontrou-a no Motorola 6800, que um amigo da HP conseguiu por $40 cada. Depois descobriu um chip feito pelo MOS Technology, que era eletronicamente o mesmo, mas custava apenas $20. Isso tornaria sua máquina acessível, mas teria um custo de longo prazo. Os chips da Intel acabaram por se tornar o padrão da indústria, o que atormentou a Apple quando seus computadores eram incompatíveis com eles. Todos os dias depois do trabalho, Wozniak ia para casa, jantava um prato congelado e voltava para seu computador na HP. Espalhava as peças em seu cubículo, descobria onde colocá-las e as soldava na placa-mãe. Depois começou a escrever o software que faria o microprocessador exibir mensagens na tela. Como não tinha dinheiro para pagar por tempo de uso de computador, escrevia o código manualmente. Passados alguns meses, estava pronto para testá-lo. Digitei algumas teclas do teclado e fiquei chocado. As letras apareceram na tela. Era um domingo, 29 de junho de 1975, um marco para o computador pessoal. Foi a primeira vez na história que alguém digitou uma letra em um teclado e a viu aparecer na tela de seu computador bem na sua frente. O Wozniak disse mais tarde. Já imaginou que maravilha, hein? Que maravilha! Porque os computadores da época, lembre-se, vocês vão ver muitos em filmes antigos, né? Era aquelas monstruosidades, não tinha teclado, não existia tecla, não existia teclado, não existia isso aqui, ó. Não vai aparecer aqui, né? Ó, não existia teclado, entendeu? Não tinha isso aqui. Era simplesmente aqueles monstros, de rolos, né? As pessoas colocavam ali uns rolos de fita e elas giravam. Isso você vai ver muito isso em filme antigo, Ó, Jobs começou a frequentar com Wozniak as reuniões de homebrew, carregando o monitor de TV e ajudando a montar os equipamentos. Aí, assim, Jobs ficou impressionado. Ele metralhou Wozniak com perguntas. O computador poderia entrar em rede? Era possível adicionar um disco de armazenamento de memória? Também começou a ajudar Oz a obter componentes. Particularmente importantes eram os chips de memória dinâmicos de acesso aleatório. Jobs fez alguns telefonemas e conseguiu de graça alguns da Intel. Steve é exatamente esse tipo de pessoa, diz Wozniak. Quer dizer, ele sabia como falar com o representante de vendas. Eu jamais poderia ter feito isso, sou tímido demais. Quer dizer, eram figuras completamente opostas. Enquanto o Jobs era uma figura que se largava no mundo, né, totalmente largado no mundo, sem medo, sem papas na língua, com as respostas prontas. Até tem aqui uma cena aqui que ele foi trabalhar num lugar, ele além de tudo fedia, né, era um ser extremamente fedido. As pessoas achavam ele horrível, ele vivia brigando com todo mundo. Não tinha, né, ele tava nem aí pra ninguém. Entendeu? Ó, em 74 ele tinha conseguido um emprego na Atari.
A empresa serviria de trampolim para que Jobs alcançasse a Europa e depois a Índia, onde faria uma jornada espiritual. No início de 75, ele estava de volta a Palo Alto, que aí ele vai ter um encontro com, justamente, né? Vai ter um encontro com esse Wozniak, que vai ser exatamente a criação do Apple I. Felsenstein começava cada reunião com uma sessão de mapeamento com comentários rápidos, seguidos por uma apresentação formal por um aficionado designado, e terminava com uma sessão de acesso aleatório, em que todos circulavam, interrogavam pessoas e realizavam contatos. Em geral, Oz era tímido demais para falar nas reuniões, mas depois as pessoas se reuniam em torno de sua máquina e ele mostrava orgulhosamente seu progresso. Moore tentava incutir no Homebrew, que é, né, o lugar lá, né, uma ética de troca e partilha em vez de comércio. O lema do clube era dar para ajudar os outros, diz Oz. Era uma expressão da ética hacker, de que a informação devia ser livre e não devia confiar em nenhuma autoridade. Projetei o Apple I porque queria dá-la para outras pessoas, diz o Wozniak. Não é bonitinho? É entregar para os outros. Eu faço aqui. É ao contrário da visão do Jobs, né? Que é uma visão. A natureza do Steve Jobs, o espírito do Steve Jobs. Mesmo ele sendo budista, zen, etc., ele tinha um outro lado que está mais para o objetivismo einrodiano, entendeu? A natureza dele é objetivista, e eu até consegui encontrar ecos dessa própria vida dele na nascente, né? O Howard Roark, o arquiteto, entendeu? O arquiteto, essa ideia de você ter um computador, os componentes do computador, primeiro não passar de graça para ninguém, né? Vender vender a ideia da arte, o artístico, né? Ter a ideia do artístico. Quer dizer, você tem, ele tinha esse processo, eu não sei se posso dizer que é um espírito norte-americano, né? Uma influência feroz dessa filosofia objetivista, mais do que budista, mais do que zen budista. O Steve Jobs, ele era einrodiano, entendeu? O próprio trato com os outros, né? Ele era capaz de destruir a empresa. Ele destruiria a empresa se por um acaso fosse roubado, fosse saqueado. É muito einrodiano, muito com a ideia da Ayn Rand, né? De você ser um criador. Você ser um criador e nunca, jamais, em hipótese alguma, você se deixar enganar e tapear pelos outros. Você é o criador, você é o dono da obra, entendeu? Você é o perfeito dono da obra, entendeu? É einrodiano, mais do que budista. O autor aqui, o Walter Isaacson, comeu mosca nisso, né? Isso foi algo que, quando eu fui lendo, eu fui percebendo com força como o Steve Jobs, ele era muito einrodiano, muito objetivista, entendeu? Então eles vão montar esse Apple I, vai ser uma revolução nos computadores. Óbvio que depois eles vão ser copiados, né? Óbvio, isso vai acontecer, vai ser roubado, vão ser copiados, né? Aqui, ó. Aqui. Moore tentaram incutir, né, o lema do clube era dar para ajudar os outros. Tratava-se de um ponto de vista que Bill Gates, era uma expressão de ética hacker. O lema do clube era dar para ajudar os outros, diz Woz. Era uma expressão da ética hacker de que a informação devia ser livre e não se devia confiar em nenhuma autoridade. Projetei o Apple porque eu queria dá-la para outras pessoas, diz Wozniak. Tratava-se de um ponto de vista que Bill Gates não defendia. Depois que ele e Paul Allen terminaram seu intérprete Basic para Altair, Gates ficou horrorizado ao ver que membros do Homebrew estavam fazendo cópias dele e o compartilhavam sem lhe pagar. Então escreveu o que se tornaria uma famosa carta para o clube, entre aspas. Como a maioria dos aficionados deve estar ciente, a maioria de vocês rouba seus softwares. Isso é justo? Uma coisa que vocês fazem é impedir que bons programas sejam escritos. Quem pode se dar ao luxo de fazer um trabalho profissional de graça? Gostaria muito de receber cartas de quem queira pagar. Bill Gates, hein? Bill Gates, que depois virou filantropista aí, virou homem das caridades, filantropo, etc. Mas nessa época que ele não era, não. Do mesmo modo, Steve Jobs não abraçava a ideia de que as criações de Wozniak
fosse uma caixa azul ou um computador, deveriam ser gratuitas. Então, convenceu Wozniak a deixar de dar cópias de seus esquemas. De qualquer modo, a maioria das pessoas não tinha tempo para construí-los. Jobs argumentou. Por que não construímos e vendemos placas de circuito impresso para eles? Era um exemplo da simbiose entre os dois. Toda vez que eu projetava algo grande, Steve encontrava uma maneira de ganhar dinheiro para nós. O cara tava nem aí. Passar para frente, né? Fazer doação, entregar o que eu criei para os outros, né? Diz Wozniak, né? Ele admite que jamais teria por conta própria pensado em fazer isso. Nunca me passou pela cabeça vender computadores, lembra? Foi Steve quem disse, vamos mantê-los no ar e vender alguns. Jobs elaborou um plano para pagar um cara que conhecia na Atari para desenhar as placas de circuito. A família do Wozniak futuramente vai entrar em atrito com o Steve Jobs, porque vai dizer que ele praticamente não fez nada. Quem tinha feito tudo tinha sido o Wozniak, coisa que o Jobs obviamente não aceitava, né? E pela própria história. Quer dizer, se não fosse o próprio Oz vai dizer que se não fosse o Steve Jobs, não haveria os computadores em si, ele não venderia, ele não conseguiria passar adiante, ele não ganharia dinheiro com nada, entendeu? Eu não via como iríamos obter nosso dinheiro de volta, porque pegou muito dinheiro, mais de $1.000, né, para começar a montar, né, o Apple I, né? Jobs sabia como operar. Ele já estava com problemas com seu senhorio por causa do Oz, né, de cheque sem fundo, e agora tinha que pagar todos os meses em dinheiro. Jobs sabia como apelar ao Wozniak. Ele não argumentava que ganharia um dinheiro certo, mas sim que teríamos uma aventura divertida. Mesmo que a gente perca dinheiro, teremos uma empresa, disse Jobs enquanto andava em sua Kombi. Pela primeira vez na vida teremos uma empresa. Isso era tentador para Wozniak, mais ainda do que a perspectiva de ficar rico. Como ele recorda, fiquei entusiasmado ao pensar em nós daquele jeito. 2 grandes amigos começando uma empresa. Uau! Eu soube no ato que faria isso. Como não fazer? A fim de levantar o dinheiro de que precisavam, Wozniak vendeu sua calculadora HP 65 por $500, embora o comprador tenha no fim das contas pago a metade disso. Jobs, por sua vez, vendeu a Kombi, né, por $1.500. Seu pai lhe recomendara que não a comprasse. Jobs teve de admitir que ele tinha razão. Acabou por ser um veículo lamentável. Com efeito, a pessoa que o comprou 2 semanas depois disse que o motor havia quebrado. Jobs concordou em pagar metade do conserto. Apesar desses pequenos contratempos, tinha agora incluído suas pequenas poupanças, cerca de $1.300 em capital de giro, o projeto de um produto e um plano. Eles iriam começar uma empresa própria de computadores. Você calcula isso em 1976. 1976. Quer dizer, aí há uma corrida, né? Uma corrida para os computadores, né? Aí os meninos, cada um montando o seu. O próprio, a gente citou aqui o Bill Gates, né? Mas esse processo aqui era justamente o Wozniak com o nosso Steve Jobs. Agora que tinham decidido abrir um negócio, eles precisavam de um nome. Jobs estivera na All On Farm, onde participara da poda das macieiras Gravenstein, e Wozniak foi buscá-lo no aeroporto. No caminho para Los Altos, trocaram ideias sobre algumas opções. Pensaram em algumas palavras típicas da tecnologia, como Matrix, e alguns neologismos como Executech, além de nomes simples e desinteressantes como Personal Computers e INC. O prazo para a decisão terminava no dia seguinte, quando Jobs queria começar a tratar dos documentos. Por fim, Jobs propôs Apple Computer. Eu estava em uma das minhas dietas frugívoras. Tinha acabado de voltar da fazenda de maçãs. O nome parecia divertido, espirituoso e não intimidante. Apple tirava a aresta da palavra computador. Além disso, nos poria à frente da Atari na lista telefônica. Ele disse a Wozniak que se não aparecesse um nome melhor, até a tarde do dia seguinte ficariam com Apple. E ficaram. E aí é o início, né? O famoso resto é história. Resto é história. Eles vão montar esse Apple I, né? Esse computador. Vocês viram a foto, né? Eles vão montar esse computador. E aí, meu filho, segura que a gente está chegando, né? Eles vão abrir a empresa. E aí eles vão trazer marqueteiros, eles vão conseguir, né, o Steve Jobs vai atrás de caras para fazer marketing, né, para montar, né, para fazer propaganda da empresa.
os caras engenheiros para trabalhar, né? E vão começar a ganhar grana com isso, entendeu? Vai ter um sujeito chamado Mike Markula, né? Que vai entrar também vão se juntar, né? Vão se juntar vai trazer dinheiro, né? Que eles precisavam de grana, entendeu? Eles precisavam de grana e vai trazer dinheiro, muito dinheiro esse Markula. E vai, ó, a Apple Computer foi criada em abril de 76 para comercializar um computador pessoal criado por Wozniak poucos meses antes. A ideia para o equipamento surgiu durante uma reunião do Homebrew Computer, como eu falei, em 5 de março de 75, né? Após ver um folheto sobre o microprocessador, Wozniak teve uma visão onde visualizou um teclado, uma tela e um computador todos juntos num pacote integrado. Isso a gente viu, quer dizer, o cara teve um insight, gente. O cara teve um insight disso. Caramba. Vendo? Aí eles vão trabalhar nisso, né? Ó. Quando o Michael Markula se juntou a Jobs e Wozniak para transformar aquela sociedade inicial na Apple Computer Company em janeiro de 77, eles calcularam que a empresa valia $5.309. Menos de 4 anos depois, decidiram que era hora de abrir o capital. Seria a primeira oferta pública, né? Com maior excesso de subscrição desde a da Ford Motors em 1956. No final de dezembro de 80, a Apple foi avaliada em 1,79 bilhão de dólares, isso mesmo, bilhão. Nesse processo, 300 pessoas ficaram milionárias. Mas não, aí tinha um amigo que estava para entrar, né, numa associação, mas não entrou, um tal de Daniel Kotick, que entrou, mas saiu logo e não fez lá, e não foi no cartório, né, entre aspas, que nos Estados Unidos não tem cartório. Foi no cartório lá, não foi no cartório, largou de mão o Steve Jobs e o Wozniak, e acabou, né, e ele chorou, disse que a vida toda, né, eu confiava totalmente em Steve. Ele entrou na Apple, mas aí acabou não botando a grana, entendeu? E acabou não entrando no negócio no final, né? Aqui, ó. Antes e depois de enriquecer, na verdade, durante uma vida inteira, que foi da dureza total à fortuna bilionária, Steve Jobs sempre teve uma postura complexa em relação ao dinheiro. Ele era um hippie antimaterialista que faturou em cima das invenções de um amigo que queria distribuí-las de graça. Era um seguidor do Zen budismo que tinha feito uma peregrinação à Índia, então concluíram que queria mesmo era ser empresário. E ainda assim, de certa forma, essas atitudes pareciam se entrelaçar sem entrar em conflito, quer dizer, a contradição em pessoa, né? Totalmente contraditório, entendeu? Totalmente contraditório. O sujeito, até uma namorada que vai dizer, mas como é que você é contra as coisas? O apartamento dele, por exemplo, que ele ganhou dinheiro, praticamente não tinha móveis, ela sentava no chão. Como é que você vende coisas para as pessoas, né? Vende produtos para as pessoas e ao mesmo tempo você é antimaterialista? Contraditório, entendeu? Totalmente. Aí vai ter o Mac, né? Ele vai inventar, aí vai surgir o Macintosh, quer dizer, que a partir de 1982. Antes eles tiveram o Apple I, o Apple II, fizeram, o próximo projeto da Apple, INC, se tornaria o computador pessoal mais bem sucedido da história, vendendo quase 6 milhões de unidades em 16 anos. Jobs e Wozniak planejavam um computador com excelente invólucro, teclado incorporado e ser integrado de ponta a ponta da fonte de alimentação ao software e ao monitor. O projeto foi viabilizado graças a Mike Markula, que ofereceu uma linha de crédito de $250 mil em troca de uma participação acionária. Aí, em 77, a nova empresa, a Apple Computer CO, foi oficialmente criada e comprou a antiga sociedade que havia se formado por Jobs e Wozniak 9 meses antes. Aí eles vão atrás justamente depois do Apple II, né? Você deve estar vendo aqui a foto do Apple II, desse computador que eles montaram, entendeu? Com teclado. Devia ser uma beleza, né? Devia ser uma beleza. Eles vão fazer o Apple II lançado em 80, aí eles criaram o Apple III, né? Um fracasso, né? Ainda vão fazer o Apple Lisa, um nome que vão dizer que é homenagem à filha do Steve Jobs, que ele abandonou em 1978, quando a Crisan Brennan ela tem um filho. O Jobs não quis saber, né? Não quis saber, deu toda a assistência, etc. Mas não quis saber da menina, a Lisa. Mas aí ele vai montar um computador no Apple Lisa, né? Ele vai montar um computador chamado Apple Lisa. E esse computador vai ser um fracasso, não vai ser um sucesso. Vai ser assim, né? Eles vão fazendo experiências com os computadores, vão montando os computadores, vão fazendo experiências para poder chegar justamente no Macintosh de 84. Mas olha aqui,
Jobs chegou a tentar recontratar o Wozniak, que estava desde 78, você não estava trabalhando mais, né? Não estava trabalhando mais. O fato de que ele não estava fazendo muita coisa me incomodava, mas aí pensei, dane-se, eu não estaria aqui se não fosse a genialidade dele, disse-me mais tarde. Contudo, logo que ele começou a fazê-lo se interessar pelo Mac, o Wozniak se acidentou com seu novo monomotor Beechcraft numa decolagem em Santa Cruz. Só não morreu por um triz e ficou com amnésia parcial. Jobs permaneceu ao seu lado algum tempo no hospital, mas depois de se recuperar, Wozniak resolveu que era hora de se afastar da Apple. 10 anos depois de abandonar Berkeley, decidiu voltar para terminar o curso, matriculando-se com o nome de Rock Raccoon Clark. Aí, praticamente, nós não vamos mais ter o Wozniak, né? O Wozniak não vai mais trabalhar, ele vai aparecer só em algumas apresentações do Steve Jobs. Ele praticamente vai subir do mapa, não vai mexer mais com nada. Ele ficou rico, ficou podre de rico. Ele vai montar, né? Ele vai montar uma equipe, né? O Jobs vai montar uma equipe em 84, ó, George Kroll, Jonah Hoffman, Burrow Smith, Andy Hertzfeld, Bill Atkinson e Jerry Manock. Esses caras aqui, ó. Esses caras aqui que vão montar o Mac, entendeu? De 1984. Ó. Esses caras aqui vão montar o Macintosh, né? Ó, quando entrou para a equipe do Mac, Andy Hertzfeld recebeu um resumo de Bud Trebel, o outro projetista de softwares, sobre a quantidade enorme de trabalho que ainda precisava ser feito. Eles vão montar, ó. Quando os integrantes da equipe Mac eram atraídos para seu campo de distorção da realidade, quer dizer, ele dizia, as coisas, existia uma realidade, o real, né? Existia o real e o Jobs vinha com outras coisas que não tinha nada a ver, assim, projetava coisas para o futuro que ninguém acreditava. E chamavam isso chamavam o campo de distorção da realidade. Quer dizer, o campo de distorção da realidade. Ficavam quase hipnotizados. Ele me lembrava Rasputin, disse Debbie Coleman. Ele te olhava com aquele olhar de raio laser sem piscar. Ele podia simplesmente estar se servindo de um copo de suquita. Você bebia. Mas como Wozniak, Debbie também achava que o campo de distorção da realidade dava força. Permitiu que Jobs inspirasse a equipe a transformar o curso da história da computação com uma parcela minúscula dos recursos de uma Xerox ou de uma IBM. Era uma distorção que se concretizava, afirma ela. Você fazia o impossível porque não percebia que era impossível. Na base da distorção da realidade estava a profunda e inabalável crença de Jobs de que as regras não se aplicavam a ele. Tinham algumas provas disso. Na infância, muitas vezes conseguira dobrar a realidade a seus desejos, mas as fontes mais profundas dessa crença de que ele podia ignorar as regras era a rebeldia e a teimosia entranhadas em sua personalidade. Jobs tinha a sensação de ser especial, um eleito, um iluminado. Ele julgava que as pessoas especiais são poucas, gente como ele, Einstein, Gandhi e os gurus que conheceu na Índia, e que ele é que ele é uma delas, disse Hertzfeld. Ele disse isso a Crisan. Uma vez ele até insinuou para mim que era um iluminado. Parece quase Nietzsche. Jobs nunca estudou Nietzsche, mas os conceitos do filósofo sobre a vontade de poder e a natureza especial do Übermensch lhe ocorriam naturalmente. Assim falou Zaratustra. O espírito agora quer sua própria vontade, e quem está perdido para o mundo agora conquista o mundo. Se a realidade não concordasse com sua vontade, ele a ignoraria, como tinha feito com o nascimento da filha Lisa, e iria fazer anos depois quando teve o primeiro diagnóstico de câncer. Mesmo nas pequenas transgressões do cotidiano, como não usar placa no carro e estacionar nas vagas para deficientes, ele agia como se não estivesse sujeito às mesmas regras e realidades ao seu redor. Outro aspecto central na concepção de mundo de Jobs é seu dualismo na classificação das coisas. As pessoas eram geniais ou idiotas. O trabalho delas era o máximo ou uma merda total. Como descreve Bill Atkinson, o designer do Mac, que recaía no lado bom dessas dicotomias. Era difícil trabalhar sob as ordens de Steve, porque era muito grande a polaridade entre deuses e bundões. Se você fosse um deus, ficava num pedestal e nunca fazia nada errado. Nós que éramos considerados deuses, sabíamos que éramos simples mortais. Tomávamos decisões de projetos ruins, peidávamos como qualquer um. Então a gente vivia com medo de ser derrubado do pedestal. Os que eram bundões e eram engenheiros brilhantes que trabalhavam com muita dedicação, sentiam que por mais que fizessem não seriam valorizados nem seriam promovidos.
Ó, o comportamento de Jobs sem filtro se devia a uma falta de sensibilidade emocional? Não. Era quase o contrário. Ele era muito sintonizado emocionalmente. Tinha uma habilidade fantástica em ler as pessoas e conhecer seus pontos fracos e fortes e suas inseguranças psicológicas. Podia surpreender uma vítima distraída com uma toalhada desferida com toda precisão. Sabia intuitivamente quando a pessoa estava fingindo e quando realmente sabia das coisas. Por isso era mestre em agradar, afagar, persuadir, lisonjear, intimidar os outros. Ele tinha a misteriosa capacidade de saber exatamente qual é o seu ponto fraco, de saber o que você vai fazer, né? Que vai fazer você se sentir um nanico, fazer você se encolher, disse Joanne Rothman. É um traço comum nas pessoas que são carismáticas e sabem manipular os outros. Saber que ele pode te esmagar te faz sentir fraco e ansioso para ganhar a aprovação dele, pois então ele pode te elevar, te pôr num pedestal e te controlar. E ele vai manipular, né? Ele vai pegar os caras, ele vai fazer de tudo, ele vai manipular jornalista, ele vai fazer um sarapatel, né, com relação a isso. E tem, né, a questão do design, né? Tem a questão do design que ele vai mostrar, né, ó, tem livros aqui de design, ó, vendo, ó, livros de design, vendo, materiais, porque o Jobs ele acreditava na beleza. Ele acreditava na beleza, a feiura, para fazer um computador, como o Mac, por exemplo, ele vai justamente optar por fazer assim o melhor que você possa imaginar, o melhor, o mais sensacional. Ele vai ser muito influenciado pelas ideias do Bauhaus alemão, né? Tem aqui o livro, ó, do Bauhaus alemão. Ele vai pelos designers, né? Ele vai ser influenciado justamente por essa filosofia do Bauhaus, que vai levar, né? Vai fazer com que o computador para ele teria que ser algo assim que tivesse na sua casa, que fosse belo, nada de feio, entendeu? Eu tive um MacBook 2004 que eu ganhei de um amigo. Os computadores Mac são aqueles, né? Eu ganhei um laptop, né? Um MacBook, eu ganhei. E esse Mac é assim, é sensacional de trabalhar, né? Sensacional de trabalhar. Um computador diferente, não é esse que nós temos, né? Que é os comuns aqui que nós temos de tantas outras aqui da Asus, né? Da Asus e tantas outras aí, não, era da HP, não, o Macintosh é considerado o melhor computador do mundo, né? E ele trabalhava justamente a questão do design, a beleza do design. Você vai trabalhar né, as cores, né, o plástico, entendeu? O vidro. Ele vai trabalhar vidro, tudo isso que para nós, né, passa meio batido. Para ele era muito importante o design. A máquina dele tinha que ter uma, você tinha que abrir a caixa, e sentir assim algo extraordinário. Ele vai fazer isso lá, ele vai fazer isso nos desenhos animados da Pixar, né? Você vai ver o Toy Story, que é o primeiro que ele vai lá fazer com a equipe dele da Pixar nos anos 90. Quer dizer, você quando assistiu, provavelmente você sentiu o impacto, entendeu? Você sentiu o impacto, olha aqui, ó, né? Olha aqui a Bíblia do logo aqui, ó. Ai, a Bíblia do logo, ó. Tá vendo? Aqui. Ele vai justamente fazer o melhor. Não é assim, não são coisas fracas, mas assim, tem que ter beleza. Tem que ter beleza. A arte, ele vai levar a arte, né, para os computadores. Os caras que vão trabalhar com computadores vão ter que vai trabalhar a arte. Vendo? Este, ó, aqui. Isso aqui, todos os materiais. Ele vai trabalhar o artístico. Ele não vai pegar um computador e vai fazer como, por exemplo, o próprio computador do Bill Gates, né, aquela coisa assim que ele vai vender a operacionalidade do computador. Não. Ele vai controlar isso tintim por tintim. Tintim por tintim, olha que tá aqui, ó. Ó, em Aspen, ele foi apresentado a filosofia do movimento Bauhaus. Aqui.
Filosofia do movimento Bauhaus, com seu design funcional, despojado, que foi aplicado por Herbert Bayer nos edifícios, nas living suites, na tipografia de letras sem serifa e no mobiliário no campus do Aspen Institute. Bayer, como seus mentores Walter Gropius e Ludwig Mies van der Rohe, acreditava que não devia existir distinção entre a arte e o desenho industrial aplicado. O estilo internacional modernista, promovido pelo Bauhaus, sustentava que o design devia ser simples, mas com espírito expressivo. Dava ênfase à racionalidade e à funcionalidade, utilizando linhas e formas despojadas. Entre as máximas pregadas por Mies e Gropius estavam: Deus está nos detalhes. Deus está nos detalhes. E menos é mais. Como as casas Eichler, a sensibilidade artística se combinava com a potencialidade de produção em massa. Quer dizer, ele foi extremamente influenciado, né, pelo Bauhaus, pelo movimento Bauhaus. Aqui, ó. Tá vendo? Ele foi influenciado por essa ideia de design alemão da década de 20. Ó, Jobs expôs publicamente sua adoção do estilo Bauhaus numa palestra que deu na conferência anual de Aspen em 83, cujo tema era "O futuro não é o que o costumava ser". Falando na grande tenda de música do campus, ele previu a superação do estilo Sony em favor da simplicidade da Bauhaus. A onda atual do desenho industrial é o visual de alta tecnologia da Sony, que é cinza chumbo. Dá para ser preto e fazer coisas fantásticas com ele, disse. É fácil fazer isso, mas não é grandioso. Jobs propôs uma alternativa nascida da Bauhaus, que era mais verdadeira em relação à função e à natureza dos produtos. O que vamos fazer são produtos de alta tecnologia e vamos acondicioná-los num objeto despojado para vocês saberem que é alta tecnologia. Vamos acondicioná-los em algo pequeno. Então eles vão poder ser bonitos e brancos, como a Brown faz com seus eletrônicos. Ele vai ser influenciado por essa ideia, né? Ele enfatizava sempre que os produtos da Apple seriam simples e despojados. Vamos fazê-los brilhantes, puros e honestos no que se refere à sua alta tecnologia, em vez de adotar um visual industrial pesado com preto, 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 como a Sony dizia. Então, essa é a nossa abordagem, algo muito simples. Estamos realmente buscando uma qualidade de museu de arte moderna. O modo como tocamos a empresa, o design do produto, a divulgação, tudo se resume a isso. Deixar simples, realmente simples. O mantra da Apple continuaria a ser o que foi apresentado em seu primeiro folheto. A simplicidade é a máxima sofisticação. Caramba, hein? Jobs achava que um elemento central da simplicidade do design era fazer produtos intuitivamente fáceis de usar. Nem sempre uma coisa acompanha a outra. Às vezes um design pode ser simples e liso, mas o usuário acha o objeto intimidante ou pouco amigável para usar. O principal do nosso design é que temos de fazer as coisas intuitivamente óbvias, disse Jobs à multidão de designers independentes. Por exemplo, ele fez o elogio da metáfora do desktop que estava criando para o Macintosh. As pessoas sabem intuitivamente como lidar com o que está sobre uma mesa. Se você entra no escritório, tem papéis na mesa. O que está por cima de todos eles é o mais importante. As pessoas sabem como mudar as prioridades. Uma das razões de usarmos metáforas como essas do que está em cima da mesa para projetar nossos computadores como desktops é que podemos aproveitar essa experiência que as pessoas já têm. Temos que ver aqui que esse livro aqui, ele é um livro importantíssimo para você que pensa, né, em criar algo, projetar algo, sair da sua mesmice. Assim, vai muito além da autoajuda. Vai muito além da mera autoajuda. Aqui, você lendo esse material, você tem vontade de realizar coisas. Você vê como um homem, como um sujeito, ele se colocava para fazer, para realizar. Entendeu? Não tinha dificuldade, não tinha dificuldade na ideia da criação. Ele juntou uma equipe, só os bons, né? Seria assim, como se fosse calculando que o Walt Disney juntou nos anos 50, a academia, né, dos melhores, o melhor designer, o melhor engenheiro. Ele queria os melhores trabalhando com ele, porque quando ele tinha uma ideia, ele queria que essa ideia, é como se fosse o Walt Disney.
Entendeu? É como se fosse o Walt Disney. O Walt Disney não desenhava, ele não chegou a, ele praticamente não desenhou nada ali dos produtos dele da Disney, mas os caras que estavam ao redor eram os melhores. Por isso que eu falo que tem muito de indiano nesse universo do Steve Jobs. Mais do que Nietzsche, como o autor colocou aqui da biografia. Muito indiano, porque era a beleza, era essa beleza, procura da beleza na própria tecnologia. Ele vai atrás disso. Falando no mesmo horário que Jobs, naquela quarta-feira, mas numa sala menor, estava a Mayra Lin, de 23 anos, que tinha sido catapultada para a fama em novembro do ano anterior, quando foi inaugurado seu memorial aos veteranos. Fui trabalhar com Steve por uma semana. Perguntei por que os computadores pareciam televisões desajeitadas. Por que não faz algo fino? Por que não um laptop plano? Jobs respondeu que de fato era o que pretendia, logo que houvesse tecnologia para isso. Ele já estava pensando em 83 no laptop. Ele já estava pensando no laptop em 83, gente. É um negócio impressionante, impressionante. Você dificilmente vai ver vai ver algo assim, criatividade. É o que eu costumo brincar, né? Ele não estava pensando em fazer concurso público. Você já pensou? Aqui no Brasil, você para poder viver, você só tem a fazer concurso público, você só quer fazer concurso público, você podia ser criativo em algo, fazer algo, realizar algo, você está pensando apenas em ser servidor público para ter uma vida, né, uma vida estabilizada? Já pensou se o Steve Jobs, o Wozniak tivessem feito concurso público? Provavelmente nós estaríamos sem computador hoje, ou com umas porcarias, né? Nós estaríamos com porcarias à mão, entendeu? Não estaríamos aqui falando do Bauhaus, entendeu? Não estaríamos falando do Bauhaus. Estaríamos aí falando de como sindicalizados, né? Como nós vamos ganhar melhores salários, aumento de salário. Era isso, né? Controle de uma ponta a outra. A relutância de Jobs em tornar o Mac compatível com a arquitetura do Lisa tinha como motivo algo além da rivalidade ou da revanche. Havia um componente filosófico relacionado com sua tendência controladora. Ele achava que um computador, para ser realmente grandioso, precisava ter o hardware e o software intimamente ligados entre si. Quando um computador aceitava rodar um software que também funcionava em outras máquinas, isso acabaria sacrificando alguma funcionalidade. Os melhores produtos para ele eram aparelhos completos, projetados de uma ponta a outra com o software talhado para o hardware e vice-versa. Por isso que veio a diferenciar o Macintosh, cujo sistema operacional só funcionava em seu próprio hardware, do ambiente criado pela Microsoft e depois pelo Android do Google, em que o sistema operacional podia ser usado em hardwares feitos por muitas empresas variadas. Jobs é um artista voluntarioso e elitista que não quer ver suas criações modificadas de maneira indesejável por programadores indignos, escreveu Dan Farber, editor da ZDNet. Seria como se um fulano qualquer acrescentasse algumas pinceladas num quadro de Picasso ou mudasse a letra de uma canção do Bob Dylan. Anos depois, a ideia de aparelho completo, concebido de uma ponta a outra, também iria diferenciar o iPhone, o iPod e o iPad de seus concorrentes. Essa concepção resultou em produtos fabulosos, mas nem sempre era a melhor estratégia para dominar o mercado. Ele ia na contramão do que os caras estavam criando, né? Ele ia na contramão do que os caras estavam criando. E aí, em 84, vai surgir exatamente, né, o Mac. Ele vai fazer um lançamento com um videoclipe, que depois vocês procurem na internet, que é um videoclipe, né, que foi feito. Ele é o 1984. Ele vai contratar um cineasta. Ele vai fazer vai pedir lá para um cineasta fazer o filme, né? Vai ser o Ridley Scott, do Caçador de Androides, né? O Blade Runner. Ele vai pedir para ele fazer. Eles vão fazer essa apresentação desse vídeo, que é sensacional, é do 1984, fazendo uma ideia justamente que o Macintosh estava sendo lançado em 1984. Então ele faz a ideia do grande irmão. Dê uma olhada, vale a pena vocês procurarem no YouTube. Tem no YouTube, eu assisti no YouTube o videoclipe, né, vale muito a pena, que vai ser o lançamento justamente do Mac, né? Em 85 ele vai ter uma briga dentro da Apple, e ele vai ser colocado para fora da Apple, entendeu?
Antes, ó, ele vai fazer o Macintosh, né, de 1984, aí ele vai ser mandado embora, ele vai entrar em guerra com os caras lá de dentro, dos caras que estavam lá, o conselho vai votar pela saída dele, e ele vai ficar, né, ó, quando ele sai, ele vai ficar, o Jobs ficou em casa nos dias seguintes com as persianas fechadas, a secretária eletrônica ligada, vendo apenas a namorada Tina Reeds. Ficava sentado horas a fio ouvindo suas fitas de Bob Dylan, especialmente The Times They Are A-Changing. Tinha recitado a segunda estrofe no dia em que mostrou o Macintosh aos acionistas da Apple, 6 meses antes. A estrofe terminava lindamente, pois o perdedor de agora é quem vai ganhar no futuro. The Times Got A-Changing. Ele vai ser mandado embora. Muitas das pessoas vão achar que até que ele vai se matar, né? Pensam nessa possibilidade, né? Que ele vai se matar. Olha fotos aqui dele aqui, ó. Em 82, ó. Vendo? Porque ele ficou bem mal. Os caras botaram ele, como é que é? Botaram ele pra correr, né? Olha que novo aqui, ó. Isso aqui é de... Quando voltei, depois de 7 meses em aldeias indianas, vi a loucura do mundo ocidental e também sua capacidade para o pensamento racional. Frase dele aqui, ó. Vendo? Ele vai ser mandado embora. Ele vai ser chutado da Apple, né? A Apple vai entrar num processo de pouquíssima criatividade. Os caras que estavam lá não tinham a capacidade dele. A Apple vai perder ações na bolsa, ele nesse meio tempo ele vai criar o Next, o computador Next, a empresa, né? Ele vai criar uma nova empresa e vai tocar a vida dele. Ele vai entrar para Pixar, né? Aquele aqui vendendo em 88 o Next, ele vai criar o Next, né? Aqui, ó. Ele vai criar um computador, vai ser assim, só fracassos, né? Não vai, esse Next aqui não vai para frente. Não vai para frente de jeito nenhum. Ele é junto aqui com a esposa, né? A Lauren Powell, aqui com a esposa. Vendo? Aqui numa apresentação com o Bill Gates, que ele diz que nunca se sentiu tão pequeno, né? Foi um erro essa apresentação, com esse vídeo aqui, enorme, entendeu? Ele vai criar justamente a Pixar, o casamento dele, o casamento aqui, ó. Vai falar sobre os romances dele, as namoradas que ele teve, as namoradas budistas, etc. Eu passei bem batido, né, nesse negócio, tipo, os filhos aqui, a filharada, inclusive a Lisa, ele vai voltar a se aproximar da Lisa, não vai atrás do pai, ele vai ter um encontro inclusive com o pai, mas nenhum dos dois vai saber um do outro. Ele vai comer no restaurante e o pai lá, o tal do Jaidali, ele vai ter um encontro com o pai, mas nem vai saber disso, vai falar no livro, tá vendo? E vai ter o câncer, né? Mas aqui a gente vai ter que falar da Pixar, né? Vamos aqui um pouquinho falar da Pixar. Ele vai ser um dos responsáveis pela criação do Toy Story e dos desenhos de sucesso, que eles vão fazer uma negociação com a Disney, que a Disney estava um tempão, né? A Disney estava um tempão sem criar nada de interessante. E meio que na falência, né? Mas aí eles entram com os gênios, né? Vão montar, né? Vai fazer, né? Uns negócios extraordinários, desenhos que até eu que não sou fã de desenho animado, vi o Toy Story à época, gostei pra caramba, né? Ao infinito, houve 2 premieres de Toy Story em novembro de 95. A Disney organizou um no El Capitan, um grandioso cinema antigo de Los Angeles, ao lado, e construiu uma casa de diversões com os personagens. A Pixar recebeu algumas entradas, mas a noite e a lista de celebridades convidadas foram claramente produção da Disney. Jobs nem apareceu. Em vez disso, na noite seguinte, alugou o Regency, um cinema parecido em São Francisco, e ofereceu a sua própria premiere. Em vez de Tom Hanks e Steve Martin, os convidados eram as celebridades do Vale do Silício, Larry Ellison, Andy Groove, Scott McNeely e, é claro, Steve Jobs. Foi sem dúvida uma festa de Jobs. Foi ele, não Lasseter, que subiu ao palco para apresentar o filme. Aí vão ter crises com a Disney, né? Vai explicar sobre as crises da Disney. Olha só, uma das grandes virtudes de Jobs era saber concentrar-se. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer, dizia. Isso vale para empresas e vale também para produtos. Jobs começou a trabalhar aplicando seus princípios de concentração logo que voltou para a Apple. Ele voltou para a Apple em 1996, tá? Os caras vão lá pedir, né? Os caras vão lá pedir para ele voltar. Aí ele bota o chefão que estava lá como presidente para correr. Ele vai botar o cara para correr, vai dar um golpe de estado, né? Vai botar o cara para correr, inclusive vai botar até o Marcula,
que foi o sujeito que tinha colocado dinheiro na Apple lá em 76. Ele vai botar também até o Markula, que quando teve a reunião do conselho, os caras votaram pela saída dele, demitiram ele, inclusive esse Markula, entendeu? Mas ele não vai esquecer, quando ele voltar, ele vai botar para correr todo mundo que estava lá, né, lá atrás, lá, que deram o golpe de Estado em 1985 e botaram ele para rodar. Olha só aqui, ó. Uma das grandes virtudes de Jobs era saber concentrar-se. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer, dizia. Isso vale para empresas e vale também para produtos. Jobs começou a trabalhar aplicando seus princípios de concentração logo que voltou para a Apple. Um dia, ao andar pelos corredores, deparou com um jovem formado no Wharton School, que fora assistente de Amélio, que era o cara lá que tinha ficado no lugar dele, que era o chefão da Apple, que ele derrubou nesse Amélio, e que lhe disse que estava terminando seu trabalho. Ótimo, porque preciso de alguém para fazer trabalho sujo, disse Jobs. Sua nova tarefa seria tomar notas enquanto Jobs se reunia com dezenas de equipes de desenvolvimento de produtos na Apple, pedir que explicassem o que estavam fazendo e obrigá-los a justificar a continuação de seus produtos ou projetos. Também recrutou um amigo, Phil Schiller, que trabalhava na Apple, mas na ocasião estava na empresa de software gráficos Macromedia. Steve convocava as equipes à sala de reunião da diretoria, onde cabiam 20 pessoas, e elas chegavam com 30 pessoas e tentavam fazer apresentações com PowerPoint, coisa que Steve não queria ver, lembra Schiller. Uma das primeiras coisas que Jobs fez durante o processo de análise de produtos foi proibir o PowerPoint. Detesto quem usa apresentações de slides em vez de pensar, disse Jobs mais tarde. As pessoas enfrentavam problemas fazendo uma apresentação. Eu queria que elas se empenhassem, que discutissem a mesa, em vez de mostrar um monte de slides. Quem sabe do que está falando não precisa de PowerPoint. Esse é um dos lemas dele. Um dos lemas. Ele vai virar presidente executivo, né? Ele vai virar presidente executivo da Apple. Ó, por acreditar que a grande vantagem da Apple era a integração de tudo, do design ao hardware, ao software e ao conteúdo, ele queria que todos os departamentos da empresa trabalhassem juntos paralelamente. As frases que usava eram profunda colaboração e engenharia convergente. Em vez de um processo de desenvolvimento no qual o produto passasse sequencialmente da engenharia para o design, para a manufatura, para o marketing, para a distribuição, esses diversos departamentos nele colaboravam simultaneamente. Nosso método consistia em desenvolver produtos integrados, e isso significava que nosso processo tinha de ser integrado e colaborativo, disse Jobs. Essa abordagem também se aplicava às principais contratações. Ele fazia os candidatos se encontrarem com os altos líderes da empresa, Cook, Tevanian, Schiller, Rubinstein, Eve, e não apenas com os diretores do departamento onde queriam trabalhar. Depois, todos nós nos reuníamos sem aquela pessoa e discutíamos se ela se encaixaria, disse Jobs. Seu objetivo era manter-se alerta contra a explosão de babacas que leva as empresas a criarem gordura com talentos de segunda. Olha só, isso aqui é sensacional, ó. Vale para mim, vale para você. Para a maioria das coisas na vida, a diferença entre o melhor e o mediano é de 30%. O melhor voo de avião, a melhor comida pode ser 30% melhores do que o voo e a comida medianos. O que vi em Wozniak foi alguém 50 vezes melhor do que o engenheiro mediano. Ele podia fazer reuniões com total liberdade. A equipe do Mac foi uma tentativa de formar uma equipe inteira assim. E me dei conta de que jogadores de primeira gostam de trabalhar com jogadores de primeira e não gostam de jeito nenhum de trabalhar com jogadores de terceira. A Pixar era uma empresa toda só de jogadores de primeira. Quando voltei para a Apple, foi o que eu resolvi fazer. É preciso ter um processo de contratação colaborativo. Quando fazemos uma contratação, mesmo que a pessoa vá ficar no marketing, eu mando conversar com o pessoal de design e com os engenheiros. Meu modelo é J. Robert Oppenheimer. Li sobre o tipo de gente que ele procurou para o projeto da bomba atômica, o projeto Manhattan. Eu estava longe de ser tão bom quanto ele, mas era essa minha aspiração. Sempre o melhor. Sempre o melhor. Sempre o melhor. Ele vai montar, né, lojas da Apple, né, em Nova York, né, e vai montar na Quinta Avenida. Ele era, por conta do design, né, vai fazer as melhores lojas possíveis. Vai haver o estouro, né, da Napster no ano 2000, e ele vai vir com um produto, gente, que revolucionou, né? Revolucionou. Os discos, os CDs, os vinis, tudo isso tinha ido pro buraco porque as músicas estavam sendo compartilhadas no computador à torta e à direito. O que ele pensou? Poxa,
a gente pode criar um produto, criar um produto que é onde a gente coloca as músicas que a gente gosta, né? Claro, integrado ao Mac, tá? Integrado ao Mac. Você vai ter um aparelho e o aparelho seria isso aqui, ó. Seria o iPod. Olha aqui, eu tenho um iPod ainda, gente. Acredita? Aqui, ó. Eu tenho um iPod de 2002, por aí, ó. Aqui, ó. Ó. Ele criou isso aqui, ó. Essa caixinha. Hoje tá fácil, né? Hoje nós temos celular. O celular coloca as músicas. Mas ele criou o iPod. Aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Ele pensou exatamente na ideia de ter um aparelho que colocasse músicas e você pudesse andar com esse aparelho para cima e para baixo. Entendeu? Olha que ideia. Por que ninguém pensou nisso antes, né? Mas aí teve a Napster, como eu falei, vai ter o estouro dos computadores. Eu mesmo gravei um mundaréu de CDs, a internet estava colocando todos os discos de todo mundo, então era pirata para todo lado. E aí ele entrou em acordo com as empresas, ele vai entrar em acordo com as empresas, justamente para passar as músicas, né, para Apple, para justamente o pessoal colocar as gravadoras, né, colocarem as músicas aqui nesse aparelho, nesse iPod, aqui, ó, no iPod, vai colocar justamente no iPod. Claro que foi uma luta, né, para as empresas adentrarem a isso, as empresas que eram donas da música. Ó. Uma vez por ano, Jobs levava seus funcionários mais valiosos para um retiro que se chamava os Top 100. Eles eram escolhidos conforme uma regra simples. Aqueles que você levaria consigo, se pudesse escolher apenas umas centenas de pessoas em um bote salva-vidas para sua própria empresa. No final de cada retiro, Jobs ficava na frente de um quadro branco. Ele adorava quadros brancos porque lhe davam o controle completo da situação e demandavam foco. E perguntava, quais são as próximas 10 coisas que devemos fazer? As pessoas se digladiavam para conseguir pôr suas sugestões na lista. Jobs as escrevia, então riscava as que jogavam bobas. Depois de muita disputa, o grupo escolhia uma lista de 10. E em seguida, Jobs cortava as 7 últimas e anunciava, só podemos fazer 3. Aqui, ó, o primeiro iPod de 2001 aqui, ó. Esse aqui é o primeirão, ó. Ó o primeirão aqui, ó. Ó o primeirão. Vendo? Esse meu aqui, deixa eu ver se tem a data dele aqui. É de 2004 esse aqui. Esse aqui é de 2004, esse aqui. Esse aqui que tá aqui na foto aqui é de 2001, o primeiro. Aí eles vão montar justamente esse aparelho, né? Até 2001, a Apple havia renovado sua oferta de computadores pessoais. Era chegado o momento de pensar diferente. Aí eles vão pensar em alguma coisa, né? Teve a bolha das .com, que havia estourado, e a Nasdaq caíra mais de 50% em relação a seu pico. Apenas 3 empresas de tecnologia tinham anúncios no Super Bowl de janeiro de 2001, em comparação com 17 do ano anterior. Mas a sensação de deflação ia mais fundo. E aí as empresas vão quebrar, estão quebrando. E aí justamente o estouro da internet, né, a música também vai pro beleléu, né, a música, de você comprar discos, comprar CDs, né, porque no geral lá nos CDs, ele pensa nesse aparelho, né, ó, o próximo passo para a estratégia de hub digital era fazer um aparelho de música portátil. Jobs percebeu que a Apple tinha a oportunidade de projetar um dispositivo desses em conjunto com o software iTunes, que era aquele né, para botar esse iTunes, foi que ele fez o acordo para trazer para dentro dos Mac, dos PowerBook, etc, dos Macintosh, entendeu? Dos Mac. Só que, ó, possibilitando que fosse mais simples. As tarefas complexas poderiam ser realizadas no computador, as mais fáceis no aparelho. Assim nasceu o iPod, o dispositivo que ao longo dos 10 anos seguintes transformaria a Apple de fabricante de computadores na empresa de tecnologia mais valiosa do mundo. E olha o design, né? Ó o design do negócio. Olha que beleza. Olha só. Olha, engenharia pura. Designer. Aqui, ó. Ó. Que beleza, hein? Olha aqui, ó. Olha só. Que maravilha, ó. Vendo? Que beleza, gente. Isso é um gênio.
Jobs tinha uma paixão especial pelo projeto porque adorava música. Os tocadores portáteis de música que já estavam no mercado, conforme ele disse a seus colegas, são efetivamente uma droga. Paul Schiller, Joe Rubinstein e o resto da equipe concordaram. Enquanto construía o iTunes, costumava brincar com a Rio e outros tocadores de música, fazendo pouco deles. A gente sentava em volta e dizia que aquelas coisas eram realmente uma merda, lembra Schiller. Eles guardavam cerca de 16 canções e você não conseguia descobrir como usá-los. Aí ele vai montar isso, né? Ele vai junto com os caras. É isso aí, quando os caras chegam no iPod. É isso aí. Eu tenho uma relíquia. Eu tenho um em mão ainda até hoje. Tem aqui comigo. Não foi pro lixo. Eu falei, eu só não jogo fora. Deixa guardado. Deixa guardado. Como eu falei, eu tive um MacBook de 2004 que um amigo me deu. E eu troquei por um... Eu era burro, eu era idiota. Eu troquei por um PC. Um PC do Bill Gates para fazer trabalhos de universidade. Me arrependo até hoje disso. Podia estar com esse computador até hoje. Há certas reuniões que são memoráveis, tanto porque marcam um momento histórico, como porque iluminam o modo como um líder atua. Esse é o caso do encontro na sala de conferências do quarto andar em abril de 2001, quando Jobs decidiu sobre os elementos fundamentais do iPod. Aí os caras vão montar, né? Puxa, aí está Steve. Os caras montaram a fim de tornar o iPod realmente fácil de usar, e isso precisou de muita argumentação da minha parte, precisávamos limitar o que o próprio dispositivo faria e por essa funcionalidade no iTunes, no computador. Por exemplo, botamos a coisa de tal modo que não era possível fazer playlists usando o iPod. O usuário fazia a lista no iTunes, que era no computador, e depois sincronizava com o dispositivo. Isso foi controvertido, mas o que tornava o Rio e outros aparelhos tão estúpidos era o fato de serem complicados. Eles tinham de fazer coisas como criar playlists, porque não estavam integrados ao software de Jukebox no seu computador. Assim, ter o software, o iTunes e o dispositivo iPod nos permitiu fazer o computador e o dispositivo trabalharem juntos e nos possibilitou pôr a complexidade no lugar certo. Quer dizer, ele vai... Justamente, aí você tem um aparelhinho que você coloca no seu bolso e sai por aí ouvindo música. Entendeu? Tinha os Walkman, eu tive vários Walkmans, né? Mas ali só tocava fita. O Walkman era fita e você escutava rádio. Entendeu? Você tocava rádio. A brancura da baleia. Olha, ó, a brancura da baleia. Aqui, ó. Johnny Ive estava brincando com o modelo em espuma do iPod, tentando conceber que aparência deveria ter o produto final, quando lhe ocorreu uma ideia durante o percurso de carro de sua casa em São Francisco para Cupertino. A face do aparelho deveria ser de um branco puro, disse ele a seu colega no carro, e deveria se conectar sem interrupções a uma parte traseira de aço inoxidável polido. Isso aqui, ó. A maioria dos produtos de consumo de pequeno porte provoca a sensação de que são descartáveis, disse Ive. Eles não têm gravidade cultural. A coisa de que mais me orgulho em relação ao iPod é que há alguma coisa nele que faz com que seja importante, não descartável. Você guarda. Você guarda. Eles vão montar esse iPod. Vai ser um sucesso de venda, né? Aí vai ter o iTunes Store, né? Eles vão criar o iTunes, né? O computador tornava a gerenciar a música que o usuário possuía, mas para obter novas músicas eles precisavam se aventurar fora desse ambiente. O Steve Jobs era contra a pirataria, tá, gente? Ele não favorecia a pirataria. Ele achava que pelo menos de boca para fora, né? Pelo menos de boca para fora. Como hippie eu não sei, né? Vai ter um encontro com o Bob Dylan, aqui, ó. Ó os meus materiais de Bob Dylan, que ele era fã roxo de Bob Dylan. Tá vendo, ó? Era fã roxo de Bob Dylan, e ele queria que as músicas do tanto do Bob Dylan quanto dos Beatles, elas tivessem, né, no iPod. E foi uma luta, né? Foi uma luta porque aqui nós estamos tratando com as gravadoras, a Columbia, né? Então nós estamos tratando com a Columbia, e a Columbia não estava afim de que o Steve Jobs somente ganhasse dinheiro, né? E vendesse iPods. Não estava querendo isso. Aqui. Não estava querendo isso. Aí foi uma luta para justamente pegar e colocar. Porque o Steve Jobs era fã roxo do Bob Dylan. Fã roxo do Bob Dylan. Inclusive ele vai assistir uma única vez que eles vão se encontrar. Inclusive eu lendo o livro, fiquei me perguntando o tempo todo essa biografia que eu vou ler, ó, do Bob Dylan. Quando é que ele se encontrou com o Bob Dylan, né? O tempo todo lendo, me perguntando quando será que o Steve Jobs, com tudo isso, vai se encontrar com o Bob Dylan. Inclusive ele teve um caso, o Steve Jobs
Teve um caso com a Joan Baez. Ela tinha 41 anos de idade, ele 27. Os dois namoraram. Os dois namoraram um tempo. E a Joan Baez foi namorada do Bob Dylan nos anos 60. Eu acho que até isso ele quis copiar de alguma forma, né? Ele quis copiar, pelo menos a namorada, queria ter namorado. Ele foi amigo do Donovan. Foi amigo do Donovan, daquela grupo, daquele pessoal lá dos anos 60. Tá vendo? Amigo do Donovan. Sunshine Superman. E fez acordo também com o U2, né? Fez acordo com o U2 para passar também, além do Bob Dylan, passar as músicas pro iTunes, né? Pro iTunes. E também conseguir passar as músicas pro nosso queridíssimo iPod. E eles tiveram que entrar num acordo. O negócio aqui era entrar num acordo para conseguir passar as músicas. Aí eles viraram amigos. O Bonovox virou amigo do Steve Jobs. Virou amigo do Steve Jobs. Eles estavam atrás justamente, né? Estavam atrás justamente de pegar toda a música, pegar os Beatles, botar os Beatles, trazer os Beatles para o raio do raio de ação do Steve Jobs, o controle, né? O cara era um negócio, ó, Bob Dylan. A única vez que Jobs se lembra de ter ficado mudo foi na presença de Bob Dylan. Ele estava tocando perto de Palo Alto, em outubro de 2004, quando Jobs se recuperava de sua primeira cirurgia de câncer. Dylan não era um homem sociável, não era um Bono ou um Bowie, nunca foi amigo de Jobs, nem fazia questão de ser. No entanto, convidou Jobs para visitá-lo em seu hotel, antes do show. Jobs lhe relembrou. Sentamos no pátio, fora do seu quarto, e conversamos por 2 horas. Eu estava muito nervoso, porque ele era um dos meus heróis, e também tinha medo como acontece com muita gente, mas fiquei encantado. Sua inteligência continuava afiada como uma navalha. Era tudo o que eu esperava. Ele era realmente aberto e honesto. Contou-me sobre sua vida e sobre como escrevia suas canções. Ele disse: elas simplesmente me aconteciam. Era como se eu não precisasse compô-las. Isso não acontece mais. Não consigo mais escrevê-las desse jeito. Então, fez uma pausa e me disse com sua voz rouca e um sorriso discreto: mas ainda consigo cantá-las. Ainda consigo cantá-las. Quando voltou a tocar nos arredores, Dylan convidou Jobs a dar uma parada em seu incrementado ônibus de turnê antes do concerto. Quando ele perguntou qual era a sua canção favorita, Jobs mencionou Only Too Many Morning. Então Dylan a cantou naquela noite. Depois do show, quando Jobs estava saindo pelos fundos, o ônibus da turnê se aproximou e deu uma freada. A porta abriu. Então ouviu a música que cantei para você? Perguntou Dylan com sua voz áspera. E em seguida foi embora. Quando conta essa história, Jobs faz uma boa imitação da voz de Dylan. Ele é um dos meus heróis de todos os tempos. Minha adoração por ele cresceu ao longo dos anos, amadureceu. Não consigo entender como ele fez isso quando era jovem. Eu quero também entender. Vou ler a biografia do... Isso aqui vai ser o próximo livro que eu vou ler. Daqui a algum tempo vocês vão ver no canal. Entendeu? A questão é justamente essa, né? As músicas digitais passar para o iPod e o iTunes. Entendeu? A própria música do Bob Dylan. Porque era questão de honra, né? É questão de honra para ele. Nós temos ainda, né? Ele vai descobrir em 2002, 2003 que tinha câncer, né? Ele vai ter de princípio ele não vai querer fazer nenhum tipo de tratamento, não vai querer fazer operação, porque ele tem a filosofia dele zen budista lá, proibir ele de ser aberto, tomar quimioterapia, etc. Só depois de muita insistência, né? Depois de muita insistência, ele vai fazer as operações e vai durar aí, né, até 2011. Antes disso vai ter o sucesso do iPhone, né? 3 produtos revolucionários num só. Você deve estar vendo aqui o iPhone, né? Que é praticamente o celular que nós temos hoje, nós temos hoje um celular que não tem tecla, né? Não tem tecla, porque os celulares que tinham na época, eles ainda tinham tecla. Quem viveu a época sabe, 2009, 2010, 2008, sabe que os celulares eles tinham tecla. Ele vai fazer a revolução, né? Em 2005, as vendas do iPod dispararam. Cadê o iPod? Dispararam. Naquele ano houve uma venda assombrosa de 20 milhões de unidades. Seria um desses aqui, né? Um desses aqui, ó. O quádruplo do ano anterior. O produto se tornava mais importante para o faturamento da empresa, respondendo por 45% das rendas naquele ano, e também estava reforçando a imagem descolada da empresa, o que impulsionou as vendas de Macs. Era isso que preocupava Jobs. Ele estava sempre obcecado pelo que poderia nos afetar. Aí ele vai pensar
Ele vai, assim, como é que eu transformo isso aqui no iPhone, né? Como é que isso aqui vai virar um iPhone? Falar com as pessoas, né? Falar com as pessoas, com a liberdade de um celular e de um tocador de música no iPod. E foi pensar e justamente chegou nisso, né? O multitoque que você pega, você não usa mais a tecla, você faz é igual o laptop, é igual o tablet, né? Que você não tem mais tecla. Entendeu? O cara foi pensando nisso, mesmo doente, o sujeito não descansou, entendeu? Ele vai ter um Gorilla Glass, que é o tipo de vidro, né, que ele vai usar para botar no iPhone, né? Esse Gorilla Glass vai contar sobre isso aqui e vai falar sobre as agruras aqui, as agruras do câncer, como ele foi perdendo, a saúde dele foi declinando. Aí vai ter o iPad, né? Entrando na era pós-PC, o iPad seria o laptop que nós temos, mas com muito mais categoria, né, do que esses tablets que nós temos aí, esse iPad. Quer dizer, e aí, né, nós temos aqui uma gravura aqui, ó, exatamente da ideia de como é que seria um tablet, o iPad. Tudo isso saindo na cabeça de um homem já adoentado. Entendeu? Fantástico, as lutas dele, né? Entendeu? Tudo isso aqui nesse livro aqui. Sensacional. Eu só quero ler o fechamento aqui, a conclusão, né? A conclusão das palavras do próprio Steve Jobs, né? Além de mostrar, ó, ele fez, ó, Steve Jobs, ó, o Apple II, que pegou a placa de circuitos de Wozniak e a transformou no primeiro computador pessoal que não era apenas para quem cultivava um hobby. O Macintosh, que gerou a revolução do computador doméstico e popularizou as interfaces gráficas do usuário. Toy Story e outros grandes sucessos de bilheteria da Pixar, que inauguraram o milagre da imaginação digital. As lojas da Apple, que reinventaram o papel da loja na definição de uma marca. O iPod, que transformou a forma de consumirmos música. O iTunes Store, que fez renascer a indústria da música. O iPhone, que transformou telefones celulares em música, fotografia, vídeo, e-mail e dispositivos de web. A App Store, que gerou uma nova indústria de criação de conteúdos. O iPad, que lançou a computação em tablet e ofereceu uma plataforma para jornais, revistas, livros e vídeos digitais. O iCloud, que rebaixou o computador de seu papel central de administrador de nossos conteúdos e permitiu que todos os nossos dispositivos sincronizassem perfeitamente. E a própria Apple, que Jobs considerava sua maior criação, um lugar onde a imaginação era alimentada e aplicada e executada de maneiras tão criativas que a empresa se tornou a mais valiosa do planeta. Eu quero só dar uma dica de leitura aqui para vocês que estão aí. Esse livro aqui de 1999, que eu tenho aqui em inglês e no meu Kindle da Amazon, esse aqui, ó, A Era das Máquinas Espirituais, Reis Kurzweil, esse aqui, ó. Eu tenho ele em inglês aqui, ó. Esse livro aqui, o sujeito ele vai pegar e em 1999 ele vai fazer previsões sobre como é que seria o mundo da tecnologia, dos computadores, etc. em 2009, em 2019, em 2029, em 2039. Ele vai pegar aqui e vai fazer exatamente, ele vai dar exatamente o que é, né? Como o mundo, ele, depois de tantos avanços de Steve Jobs, de tantos outros, como o mundo iria operacionalizar essa tecnologia. Esse livro aqui é uma dica de leitura, tá? A Era das Máquinas Espirituais. Vale muito a pena ler. Eu dei uma olhada nele, praticamente quase terminei esse livro aqui. Vale muito a pena você dar uma olhada. Inclusive eu vou pegar aqui, ó, tá da editora Aleph, tradução do Fábio Fernandes, tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar só um trechinho dele aqui, ó. Ó, A Era das Máquinas Espirituais foi escrita em 98. Se o livro fosse um mero exercício de futurologia, os leitores talvez pudessem ficar um pouco decepcionados. Afinal, alguns eventos apontados pelo autor já aconteceram e não com a mesma velocidade prevista por ele. Mas Kurzweil não está muito preocupado com o acerto de suas previsões. A proposta desse clássico da tecnologia, finalmente lançado no Brasil, né, vai muito além de suas páginas. Suas páginas revelam não apenas o quanto o computador avançou avançou desde seus primórdios, mas entrevêem qual imensamente ela pode avançar nas próximas décadas. É um livro que aponta caminhos para o futuro. Esse
material aqui, ó. Esse material aqui. Beleza, gente? Isso aqui é um livro que vale a pena vocês pegarem aí. Tem para compra, inclusive eu tenho o meu aqui justamente em PDF, tá? E meu em PDF vale muito a pena mesmo, da editora Aleph aqui, ó. Isso é uma dica. Agora eu vou ler as últimas, né, uma mensagem do próprio Steve Jobs. Tem filme, tá, gente? Tem um filme aí chamado Steve Jobs, feito em 2015. Eu ainda não assisti, tá? Eu estava no processo de concluir aqui o livro. Eu não consegui pegar o filme. O filme eu vou assistir depois. Esse filme é de 2015, vale a pena, provavelmente vale a pena pelo menos dar uma olhada, que é um filme contando a história do Steve Jobs, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui, palavras do Steve Jobs. Minha paixão foi construir uma empresa duradoura, onde as pessoas se sentissem incentivadas a fabricar grandes produtos. Tudo mais era secundário. Claro, foi ótimo ganhar dinheiro porque era isso que nos permitia fazer grandes produtos. Mas os produtos não o lucro, era a motivação. Sculley, que era o cara da Apple lá que botou o Steve Jobs para correr, inverteu essas prioridades. Era o cara da Pepsi. De modo que o objetivo passou a ser ganhar dinheiro. É uma diferença sutil, mas acaba significando tudo. As pessoas que são contratadas, quem é promovido, o que se discute nas reuniões. Alguns dizem, deem aos consumidores o que eles querem. Não é assim que eu penso. Nossa tarefa é descobrir o que eles vão querer antes de quererem. Acho que Henry Ford disse certa vez, se eu perguntasse aos consumidores o que queriam, eles teriam dito um cavalo mais rápido. Aqui, ó. Às vezes fui duro com as pessoas, talvez mais duro do que precisava. Lembro da época que Reed, filho dele, tinha 6 anos, eu indo para casa, tinha acabado de demitir alguém e imaginei como aquelas pessoas iam dizer à família e ao filhinho que tinham perdido o emprego. Era duro, mas alguém precisava fazê-lo. Eu achava que era sempre tarefa minha assegurar a excelência da equipe e que se eu não fizesse ninguém faria. Para inovar é preciso ir em frente. Dylan poderia ter cantado canções de protesto a vida inteira, provavelmente ganhando muito dinheiro, mas não fez. Tinha de seguir em frente, por isso ao usar a guitarra elétrica em 65 se indispôs com muita gente. Sua turnê na Europa em 96 foi a melhor de todas. Ele chegava, tocava guitarra acústica e as plateias adoravam. Depois apareceu com o que seria o The Band e todos eles tocavam guitarra elétrica e as plateias às vezes vaiavam. Há um momento em que ele se preparava para cantar Like a Rolling Stone e alguém na plateia grita Judas e Dylan diz, toque bem alto essa porra, esse pi. E eles tocam. Os Beatles também eram assim, continuaram evoluindo, refinando sua arte. É o que sempre tentei fazer, seguir em frente. Do contrário, como diz Dylan, não estamos ocupados em nascer, estamos ocupados em morrer. Ele vai concluir aqui, né? O que me incentivava? Acho que a maioria das pessoas criativas quer manifestar o seu apreço por ser capaz de tirar partido do trabalho feito por outros antes. Não inventei a língua ou a matemática que uso. Preparo pouco da comida que como e nenhuma das roupas que visto. Tudo que faço depende de outros membros da nossa espécie e dos ombros sobre os quais ficamos em pé. E muitos de nós querem dar uma contribuição para a nossa espécie, também acrescentar alguma coisa ao fluxo. Tem a ver com tentar expressar algo da única maneira que a maioria de nós é capaz de fazer, porque não somos capazes de escrever as canções de Bob Dylan ou as peças de Tom Stoppard. Tentamos usar os talentos que temos para expressar nossos sentimentos profundos, para mostrar nosso apreço por todas as contribuições feitas antes de nós e para acrescentar algo ao fluxo. Foi isso que me motivou. Palavras do Steve Jobs, fecha aspas, né? E ó, vai fechar o livro aqui, ó. Numa tarde ensolarada, quando não se sentia bem, Jobs sentou-se no jardim atrás da casa e refletiu sobre a morte. Falou de suas experiências na Índia quase 40 anos antes, de seus estudos sobre o budismo e de suas opiniões sobre reencarnação e transcendência espiritual. Sobre acreditar em Deus, sou mais ou menos meio a meio, disse. Durante a maior parte da minha vida achei que deve haver algo mais na nossa existência do que aquilo que vemos. Ele admitiu que diante da morte pode estar superestimando as chances pelo desejo de acreditar numa outra vida. Gosto de pensar que alguma coisa sobrevive quando morremos, disse. É estranho pensar que a gente acumula tanta experiência, talvez um pouco de sabedoria e tudo simplesmente desaparece. Por isso, quero realmente acreditar que alguma coisa sobrevive e que talvez nossa consciência perdure. Ficou em silêncio por um bom tempo. Mas por outro lado, talvez seja apenas como um botão de liga e desliga, prosseguiu. Clique e a gente já era. Fez outra pausa e sorriu de leve. Talvez seja por isso que eu jamais gostei de colocar botões de liga e desliga nos aparelhos da Apple. Um livraço. Eu pulei muita coisa aqui, tem muita coisa aqui, gente. Muita informação, muita informação. O cara realmente mandava bem. O cara mandava bem. Morreu cedo, 56 anos de idade. Mas a vida, né? Segue. Vida que segue.
outros vão pegar aí, né? Outros vão pegar aí e vão continuar, né? Outros vão pegar e vão continuar de onde ele parou, etc, etc. Segundo um amigo meu, a Apple nunca mais produziu, depois que ele morreu, nunca produziu mais nada que prestasse depois que ele morreu, né? Ela vive do passado. Ela vive do seu passado. Beleza? Ó, seguinte, Steve Jobs por Walter Isaacson. Este livro aqui vale muito a pena. A biografia desse gênio inventivo, o gênio que colocou os computadores com facilidade nas nossas mãos. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Acho que eu mostrei tudo que eu tinha para mostrar aqui, porque eu reuni uma bagageira de coisas aqui e o vídeo ficou longo, obviamente, mas a gente não pode deixar de falar, a gente não pode deixar de mostrar, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Eu vou deixar aqui, né? Vou deixar aqui um cardzinho aqui. Você entra aqui nesse card aqui, que deve ter outro vídeo muito bom lá te esperando, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comentem. Vale a pena. Steve Jobs por Walter Isaacson. Esta biografia escrita, e aqui não tem falando sobre os dias que ele, como foi que ele morreu lá de câncer não, tá, gente? Procure aí na internet, deve ter aí aos quilos aí, inclusive tem fotos aí que eu vi aí, ele magriça pra caramba. Valeu, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Vou mostrar aqui o iPod, ó, vamos terminar aqui com o iPod aqui, ó. Valeu, gente, tchau, tchau, brigadão, até a próxima semana, valeu, tchau.